Os Estados Unidos podem ser a terra das oportunidades, mas com certeza não é a terra das famílias com casa própria. E este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi revisado por historiador libertário, escrito e narrado por Coreia com K. Apesar de quase 2/3 da população americana ter sua casa própria, está ficando cada vez mais difícil para as famílias conseguirem realizar este sonho. A escassez de moradias está levando as pessoas a não conseguirem aprovar empréstimos nos bancos para financiar seu primeiro imóvel. Tudo isso devido aos custos iniciais de se comprar uma casa terem batido os recordes no país mais rico do mundo. Em 28 de junho, a Redfin, uma corretora de imóveis residenciais sediada em Seattle, mostrou que as famílias que quiserem financiar seu primeiro imóvel precisam ter uma renda anual de $64.500. Isso representa um aumento de 13% no valor em relação a 2022. O valor está um pouco acima da média salarial americana, a qual é de pouco menos de $61 mil. Apesar do preço médio de uma residência ter aumentado um pouco mais de 2% em relação ao ano anterior, os valores estão 45% maiores do que antes do problema do bichinho chinês. São Francisco, Austin e Phoenix são as únicas regiões metropolitanas com taxas abaixo da média do ano passado. Uma informação um tanto quanto inesperada, haja visto que São Francisco fica no estado da Califórnia, um lugar conhecido por sua lúdica ideia de transformar o local em um paraíso progressista. Miami foi a cidade que teve a maior discrepância. As famílias precisam ter 25% a mais de renda do que o ano passado para conseguir comprar a casa própria com o valor de $300 mil. Isso tudo para adquirir uma casa que é menor do que a dos Simpsons. Os aumentos foram quase generalizados nos Estados Unidos, depois que o Fed, o Banco Central de lá, aumentou as taxas de juros novamente em julho, visando desacelerar a inflação que está acima dos 3% padrão do país. Mesmo assim, o preço médio de uma casa subiu para mais de $400 mil, a terceira alta consecutiva, segundo a Associação Nacional de Corretores de Imóveis. De acordo com eles, o acesso à compra de um imóvel ainda é tenso e dramático. As taxas continuam aumentando e estão bem voláteis nos últimos meses, principalmente devido ao baixo estoque de imóveis para venda. As taxas hipotecárias subiram quase 7% em junho, acima dos 5,5% do ano passado e dos 4% de 2020. As hipotecas de taxa fixa de período de 30 anos também subiram quase 7%. O estoque está baixo não por conta de não haver casas construídas, mas devido aos vendedores estarem relutantes a vender, devido ao risco da taxa de hipoteca subir e eles perderem dinheiro. O CEO da Ruby Home, uma empresa imobiliária de alto padrão, disse que os proprietários que compraram os imóveis há alguns anos, com preços e juros baixos, podem se sentir presos com o imóvel. Afinal, se eles estiverem considerando comprar outra casa, vão observar os custos atuais e compará-los com os valores que estão pagando. A maioria acaba desistindo da ideia, já que nunca poderão substituir a taxa de juros historicamente baixa que conseguiram pegar na hipoteca atual. Essa relutância pode ser vista na queda da quantidade de casas à venda, que caiu 23% nos últimos 12 meses. Contudo, a quantidade de casas de entrada também caiu, cerca de 15% desde junho do ano passado. Essa queda deixa as pessoas que querem ter sua casa própria em uma sinuca de bico, porque em vários estados não existem mais casas de entrada, porque as pessoas não estão trocando de imóveis. Isso pode ser visto na quantidade de compras de casas novas, uma queda de 17% nos últimos 12 meses. Os salários médios das famílias subiram menos de 5% no ano e 20% desde o início da festa do micróbio chinês, o que é insuficiente para pagar as mensalidades das hipotecas. De maneira geral, o que está acontecendo é o seguinte: pessoas que nunca tiveram imóveis próprios não conseguem comprar um imóvel. Aqueles que já possuem não apenas estão pagando taxas baixas, mas se beneficiaram com o aumento do valor das casas no período. Durante o Fique em Casa, muitas famílias trocaram de imóvel devido aos milhões de americanos trabalharem remotamente, conseguindo pegar uma hipoteca com taxas de juros quase zero. Isso, automaticamente, está aumentando drasticamente a discrepância entre os mais pobres, principalmente porque os preços dos aluguéis também estão subindo a taxas absurdas. Mas toda essa complicação está acontecendo somente com a classe média. Os mais ricos continuam sendo os principais impulsionadores do mercado imobiliário, já que eles conseguem adquirir inúmeras propriedades pagando à vista, sem necessitar das hipotecas. Mais de 1/3 das casas de entrada americanas compradas em maio foram pagas à vista. Apesar da inflação menor poder diminuir os preços das casas, o presidente do Fed disse que o caminho será longo e tortuoso até a inflação estagnar e os preços começarem a baixar. Mesmo assim, um corretor imobiliário disse que a demanda por imóveis está aumentando, quando observamos a quantidade de contratos que estão sendo fechados. De acordo com ele, a recuperação do mercado ainda não aconteceu,
Mas a recessão imobiliária pode se dar como encerrada. Ao observar isso, o espectador pode pensar: está vendo como os imóveis são uma excelente reserva de valor? Mas isso é uma conclusão leviana. O que podemos concluir é que os Estados Unidos, assim como o Brasil, estão com problemas sérios no setor imobiliário, e isso tenderá a estrangular a classe média mais uma vez. Explico. Como o preço dos imóveis e as taxas de hipoteca estão subindo muito, devido às taxas de juros estarem aumentando para controlar a liquidez do dinheiro na sociedade, os assalariados não estão conseguindo adquirir um imóvel. Os indivíduos que conseguem adquirir uma casa são aqueles que não precisam de hipoteca, ou seja, os mais ricos. Assim, o governo mais uma vez tenta destruir a classe média para salvar a economia, criando ruído num dos principais setores, o imobiliário. Além disso, leis e regulamentações forçam o preço dos aluguéis para cima, ficando quase impossível de uma família conseguir pagar. Um exemplo disso é que na Califórnia as pessoas estão morando em motorhomes, como falamos no vídeo. Motorhomes viram moradia devido aos altos aluguéis em Los Angeles. Aqui no Visão Libertária. O link está aqui na descrição. Em uma sociedade libertária, o custo para se ter uma casa própria ou para alugar um imóvel provavelmente seria muitíssimo baixo, pois essas distorções não ocorreriam em um livre mercado. Com a ausência de uma moeda governamental fiduciária, as pessoas iriam utilizar o Bitcoin como reserva de valor, movendo as pessoas que utilizam os imóveis para esse fim para a moedinha digital. Isso faria com que o preço das casas voltasse a refletir somente a sua utilidade, a qual é a de moradia. Falamos sobre isso no vídeo Como resolver o problema dos preços dos imóveis, cujo link também está aqui na descrição. Em resumo, podemos observar como o governo distorce toda a economia, alterando apenas a taxa de juros, principalmente o setor imobiliário. Isso não apenas cria incentivos perversos para a criação de leis e regulamentações estapafúrdias, mas também faz com que as pessoas que buscam o sonho da casa própria fiquem frustradas. Afinal, ao contrário dos mais ricos, os pobres e a classe média acabam não conseguindo pagar as mensalidades das hipotecas. Contudo, temos uma solução de longo prazo. Cabe saber se a classe média irá existir até lá e se ela está preparada para isso. Obrigado por sua audiência. Se você gostou do vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Caso deseje ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos, você também acesse visãolibertaria.com. Até a próxima, tchau, obrigado.